Sejam bem-vindos a mais esse podcast e vamos conversar aqui, né? Na verdade, é difícil fazer postagem no Instagram, pessoal, mas muito difícil. É por causa do tempo. E talvez se eu também arrumasse tempo, eu faria mais, com certeza. E eu preciso colocar mais coisas lá, né? E hoje eu coloquei um vídeo no Instagram. Na verdade foi um stories, né, que chama. Nossa, eu sou tiozão mesmo, hein? E aí eu falei lá que a gente tem uma novidade para falar hoje, né? Então quem viu lá sabe que a gente vai falar uma novidade aqui. Vocês viram? Primeiro vamos bater um papo aqui sobre as ideias que eu falei, né, no episódio anterior, né? Porque o episódio anterior, para quem ouviu, se chama... como é que é? Primeira conferência? Qual é o nome que eu dei lá? Primeira conferência de ex-mormons da América, alguma coisa assim, né? Por quê? Aquilo lá, na verdade, não vai ter nenhum encontro dos ex-mormons das Américas, né? Mas o interessante é que foi uma ideia que veio de uma pessoa, né? E até falei, a ideia é muito difícil disso acontecer, né? Não vou dizer impossível, mas é muito difícil disso acontecer. E porque é um planejamento muito grande, teria que vir muita gente, né? E todo mundo que ouve o podcast, que assiste os canais aí dos colegas, todo mundo ia ser convidado, tem que ser um lugar gigante. Mas é lógico, é uma ideia que veio de uma pessoa. Eu falei que a ideia, como é muito difícil de executar, mas o teor da pessoa lembrar, de pensar nisso, que legal todo mundo junto. Tá vendo? O teor de dar essa ideia é legal. Pode não ser nunca executada, mas é muito bacana pensar nisso. E entre as ideias, quem lembra aí, né? Teve uma pessoa que não quer que eu fale o nome, né? Na verdade, ela mandou essa ideia, mas ela ouviu o podcast que eu fiz anterior. E que foi o que eu falei, a ideia dela, ela não quis que mencionasse o nome, mas a ideia seria de eu criar um certificado de como é que é? Eu certifico que a pessoa faz parte da locomotiva em alta velocidade que não tem parada do Mormon Uma Ova Podcast. E um jeito, né, de a pessoa imprimir e tal. Aí eu pensei nisso, falei. Aí a pessoa retornou: "Ei, eu vi seu podcast que você falou da minha ideia", né? Ela ainda não quer que eu fale o nome dela, fica tranquilo. E você falou lá da ideia e tal, aí eu disse, né, falei, é uma ideia muito difícil de fazer, eu não sei nem por onde começar, se eu fosse emitir um certificado. É lógico, o certificado seria apenas uma linda lembrança de que você faz parte aqui, de ouvinte do podcast, que você está com a gente nessa, entre aspas mesmo, nessa locomotiva em alta velocidade. Aí a pessoa falou assim: eu vou fazer para você não precisa fazer nada. Eu falei: como? Aí ela criou o certificado digital, o link, né, do Google Drive, para que a gente possa ter acesso. Então eu vou disponibilizar, tá? A partir de hoje, essa é a novidade, né? Então a partir de hoje eu vou começar a colocar na descrição no YouTube. Tô no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Poxa, vem até o YouTube ver essas novidades, porque às vezes a descrição, dá para pôr muita coisa na descrição e no YouTube é mais fácil colocar essas informações, links, né? Então no YouTube eu vou começar a deixar na descrição o lugar para que você clique, vai abrir o seu certificado PDF, né? Vai abrir e você pode imprimir. Ele está assinado por mim, né? Ela fez um jeito lá de que eu consegui assinar. E tem um lugar para que você assine. Eu também vou colocar um e-mail logo abaixo na descrição. Quando eu colocar o link desse certificado, eu vou colocar um e-mail abaixo, porque se você imprimir o certificado, assinar e tirar uma foto segurando ele, você manda a foto para esse e-mail que eu vou publicar no Instagram e também vou colocar no YouTube. Tá bom? Então isso eu me comprometo com todo mundo que fizer isso, tá? Então é lógico, é feito com muito carinho, né? É o que eu falo, é uma lembrança legal.
é um símbolo de que você está aqui com a gente, né? Então na verdade, é um reconhecimento pelo seu esforço de estar me ouvindo aqui. E eu falei, poxa, como fazer isso, tá? Então eu acho que vai ser bem bacana. Então será instituído a partir de hoje o certificado de que você faz parte da locomotiva em alta velocidade que não tem parada, chamado Mormon Alvo Podcast, e você vai conseguir abaixar o seu certificado e vai conseguir assinar, já está assinado por mim lá, e tira uma foto, manda no e-mail, tá? Se você abrir o e-mail, tal, anexa a foto e manda. E se quiser escrever alguma coisinha ali no corpo do e-mail, tal, sou eu, tal, se você quiser uma mensagem também. Mas a foto eu comprometo a fazer a publicação dela, tanto no YouTube, tá? Que seja na capa do vídeo, ou quando o podcast tiver... Porque quando eu coloco o podcast no YouTube, é um formato de vídeo, né? Então fica aí uma imagem e eu falando, né? Então eu posso também no YouTube colocar, passando assim, as fotos ou a sua foto, tá? E no Instagram do Mormon Alvo, o podcast oficial, vou colocar também, tá? Então está aí a novidade que eu tanto falei, que eu fui lá no Instagram fazer um stories hoje, né? E falei sobre isso. E espero que vocês gostem. Eu volto a falar, é uma lembrança, feito com carinho, um reconhecimento e uma coisa legal ali para aumentar a nossa conexão. Que eu já falei que todo mundo aqui que ouve, está nessa corrente do bem com a gente, para mim são meus amigos e minhas amigas, que eu tenho um horário específico para falar com vocês todo dia. Estamos falando todo dia. Confesso aí que teve 1 ou 2 dias aí que eu não consegui fazer, estava viajando, mas eu já falei. Excepcionalmente pode acontecer alguma coisa, mas o meu objetivo é falar com vocês todo dia. Não porque é uma agenda e eu tenho que fazer, porque eu gosto de falar com vocês. E esse certificado que você vai ter é uma forma de reconhecimento de que a gente está junto nessa, tá? E é isso. Também queria lembrar que você pode mandar os assuntos que você quer que eu fale. Tenho dito para irem lá no episódio que eu falei qual assunto você quer ouvir, mas pode deixando em outros episódios, porque também ficar falando para você voltar no determinado episódio lá no YouTube para comentar só lá. Comente aí também nesse episódio qualquer outro assunto. Eu estou reunindo vários assuntos para a gente falar. Lembrando minhas percepções, minhas considerações, o que eu acho disso, o que eu vi, presenciei, tá certo? Então eu acho que é bem proveitoso. Segue aí a novidade então para vocês do certificado, que agora você faz parte, né? Você vai poder emitir um certificado que lhe dá o direito de ter um lugar reservado na locomotiva em alta velocidade que não tem parada, com acesso vitalício do podcast Mormon Alvo. Essa ficou legal, hein? Tá certo? Então dá uma olhadinha na descrição no YouTube, que tem um link, e lembre-se, imprimiu, assinou, tirou uma foto segurando, manda no e-mail que vai estar abaixo ali, e eu vou publicar a sua foto. Aí é lógico, né? Coloca seu nome também, tinha esquecido disso, porque às vezes você vai colocar foto e não vou saber o nome. Ok? Então, recadinho feito, e a novidade também já. Espero que vocês gostem, uma coisa divertida, é o que eu falo, né? Se a gente tiver algumas coisas para nos ajudar a ter uma conexão maior, que seja um símbolo, né? Como isso, seria muito legal para poder deixar um pouco mais bacana para a gente, embora muitos assuntos difíceis, mas eu considero que todo mundo realmente está comigo nessa locomotiva. Tamo junto. Eu sei que não é um caminho fácil. Dentro do mormonismo é difícil. Fora do mormonismo também não deixa de ser, porque a gente sai com as sequelas. Às vezes pode ser um desafio muito grande. E esse trabalho existe para que você entenda que você não está sozinho e existem pessoas que passaram muita coisa parecida com a sua. E às vezes uma palavra amiga, uma verdadeira empatia pode falar assim: poxa, me ajudou, olha o que falou, eu passei pela mesma coisa, poxa, como ela conseguiu se livrar disso. E é legal ver isso. Nunca vou esquecer, só para encerrar, nunca vou esquecer um comentário em algum podcast aí para trás, que uma pessoa escreveu um pouquinho, né, da vida dela, da saída do mormonismo. Eu saí e tal, depois disso foi difícil, depois que eu saí da igreja, porque eu saí com muitas sequelas emocionais, algumas coisas assim.
E ela falou o que ela fez, né? Eu comecei a estar mais com pessoas que eu evitava e vi que eram pessoas boas, tal. Fui dando preferência a novas percepções. E o interessante é que naquele comentário dessa pessoa no YouTube, falando como que foi mais fácil para ela o caminho para poder abandonar o mormonismo sem doer, sem ser aquela dor difícil de suportar, outras pessoas começaram a comentar naquele comentário. Sabe, quando um vai comentando e respondendo, e outra falou, nossa, comigo foi a mesma coisa. A outra, eu também consegui, eu lembro. Tinha, sei lá, umas 20 respostas àquele comentário. Porque vocês, né, quem está ouvindo ali, ou pelo menos aqueles lá, estavam se interagindo. Olha que legal. Estavam interagindo entre si e tirando ideias, vendo como que foi mais fácil para o outro, pegando, para mim eu fiz isso, consegui abandonar mais fácil a parte emocional que me doía fazendo isso. Olha que legal, nunca vou esquecer. É um trabalho que ajuda. Às vezes você comenta lá no YouTube, e eu vou ser sincero para vocês, é 20 vezes melhor do que o que eu falei aqui. E é isso, tem que ser dessa forma. Obrigado por você estar aí ouvindo todo esse tempo, por ter esperado a novidade, né? É que muita gente... Teve pessoas que eu coloquei no Instagram falando que ia ter uma novidade, já vieram lá no direct. O que é? Conta. Peraí, não dá, né? Vou contar no episódio. Então, obrigado por vocês aí, tá com a gente nessa. Espero que seja um símbolo bacana para você imprimir esse certificado, que a gente está junto nessa. É um símbolo que eu acho que deve ser tratado como estreitando a nossa amizade nessa corrente do bem. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.